Fala, minha gente! Hoje vou contar mais outros causos da nossa terra, escolhidos a dedo. São causos de arrepiar até os cabelos de careca. E não esqueça de dar um joinha e se inscrever no nosso canal. Ah, também não esqueça de colocar nos comentários de onde você é e qual horário que está assistindo o nosso vídeo. E o mais importante, fala pra gente o que você achou dos causos deste vídeo. Então, vamos aos causos. O relógio que marca a morte. Um causo contado em voz baixa em Santo Eusébio da Serra Fria. Em Santo Eusébio da Serra Fria, cidade de morros cinzentos e névoas insistentes, onde o tempo parece andar mais devagar que nas terras vizinhas, todo mundo sabe que não se brinca com relógio antigo. Principalmente com o relógio da morte, como chamam o velho relógio de parede, que há mais de 100 anos marca a hora e os fins da vida. Não é em qualquer casa, nem em qualquer igreja. Ele está num prédio que todos conhecem, o antigo Paço Municipal. Prédio de pedra escura que resistiu a incêndios, guerras e políticos corruptos. E no grande salão de entrada, pendurado na parede de madeira de lei, repousa o relógio. Relógio de corda, mostrador de esmalte branco, ponteiros negros e 3 sinos de bronze no topo. E desde sempre ele toca quando não devia. 3, 4, 7, 11 badaladas. Não pela hora certa, mas quando uma morte se anuncia. O fenômeno é simples e terrível. Minutos antes de alguém morrer, os sinos tocam. Exatos 6 minutos antes. Não importa a hora. E não erram a lenda. Começa em 1869, quando o relógio foi trazido da Europa pelo então intendente Virgílio de Sá Correia. Homem culto, Virgílio trouxe o relógio como símbolo da modernização da cidade. Mandou pendurá-lo no paço. Durante anos funcionou normalmente, mas em 1883, uma tragédia mudou tudo. Durante uma festa no salão, enquanto os ponteiros marcavam 23 e o 17, o relógio tocou 7 sinos, sem que ninguém tivesse dado corda. Os convidados riram. Acharam que era defeito. 6 minutos depois, o próprio Virgílio caiu morto no meio do salão, fulminado por ataque do coração. Desde então, o povo percebeu, sempre que o relógio tocava assim, fora de hora, alguém morria. Vieram outros casos. Em 1895, tocou 5 vezes. Um incêndio matou 5 pessoas num sobrado vizinho. Em 1922, tocou uma vez só. O padre local morreu na sacristia sozinho. Em 1978, tocou 11 vezes. Um ônibus com 11 passageiros caiu da Ponte Velha. Sempre 6 minutos antes. Tentaram desmontar o relógio. Chamaram padres, benzeram. Chamaram engenheiros, desmontaram e montaram de novo. Nada adiantou. Ele continuava marcando a morte. Então, o povo se acostumou. Aprendeu a respeitar. Quando o relógio toca fora de hora, os sinos ressoam por toda a cidade. E cada um para o que está fazendo. Olha para o alto, conta as badaladas e espera para saber quem será. Nos tempos de hoje, com celular e relógio digital, a tradição não morreu. As badaladas continuam. Há um funcionário do Paço que é responsável por dar corda no relógio. Seu Tobias, velho de mãos finas e olhar cansado, ele mesmo diz: não sou eu que dou corda nos sinos. Eles tocam quando querem, e quando tocam,
é porque alguém vai. Nosso personagem central é Hugo Lima, professor de História e pesquisador do sobrenatural. Ao ouvir falar do relógio da morte, decidiu visitar Santo Eusébio. Uma peça mecânica não prevê mortes, deve haver uma explicação. Chegou numa semana fria de julho, conversou com moradores, gravou relatos. Dona Vicentina, costureira. Quando meu marido morreu, o relógio tocou 4 vezes. Olhei nos olhos dele. Ele sorriu e disse: "Vejo você do outro lado." Morreu 6 minutos depois. Seu Olavo, antigo jornalista. Já vi. Tocar. Cada vez que ouço, meu coração gela. Hugo ficou fascinado. Decidiu presenciar o fenômeno. Instalou câmeras, sensores de som, gravadores no Salão do Paço. Passaram-se dias sem evento. Hugo começou a duvidar, mas na madrugada de um domingo, às 03:12, foi acordado pelo som. Dong, 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 dong. 11 badaladas. Hugo correu para a praça. O relógio marcava 03:12. 6 minutos depois, um carro com 11 jovens que voltavam de uma festa colidiu na curva da estrada. Todos morreram. A cidade parou. O relógio calou. Hugo ficou abalado. Não pode ser coincidência, mas também não é possível. Decidiu investigar a fundo. Nos arquivos antigos, encontrou um documento esquecido, um diário de Virgílio de Sá Correia. Lá, uma passagem dizia: "O mestre relojoeiro de Viena me advertiu. Esta peça não marca só o tempo. Foi feita com bronze fundido de sinos de cemitério. Disse que carrega ecos da morte. Não acreditei. Agora temo ter trazido um oráculo para minha cidade." Hugo ficou obcecado. Decidiu filmar a próxima manifestação. Passaram-se semanas, até que, numa tarde cinzenta, às 14:47, o relógio soou. Dong, dong, 2 badaladas. Hugo correu, câmeras ligadas, olhou o relógio, filmou. 6 minutos depois, 2 pescadores foram encontrados mortos no rio, vítimas de afogamento. A cidade mergulhou, no medo. Hugo, abalado, quis desmontar o relógio. Seu Tobias advertiu: "Não toque nele. Não somos nós que mandamos ali. Se tentar impedir, pode ser você o próximo." Mas Hugo, racional, decidiu tentar. Numa madrugada, armado de ferramentas, subiu ao salão. Quando encostou a chave no mecanismo, o relógio começou a vibrar. Sem ninguém dar corda, os sinos soaram. Dong, uma única vez. Hugo riu, nervoso. "Só um aviso? Pois eu vou abrir." Mas então sentiu um frio subir pelas costas. Uma voz, como sussurro metálico, soou: "Se mexer, será você." Hugo recuou, apavorado. Desde então, nunca mais tocou no relógio. Hoje vive fora da cidade, mas toda vez que o relógio toca, seu coração dispara. Ainda guarda as gravações, mas quem escuta nelas ouve ao fundo: "Não fuja. O tempo é de todos. A morte também." Por isso, se um dia você visitar Santo Eusébio da Serra Fria e ouvir os sinos do Paço Municipal tocarem fora de hora, pare, conte as badaladas e espere, porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá um cético demais, um curioso demais, um tolo demais, que tentará vencer o tempo.
Mas o relógio da morte marca mais que horas. Marca destinos e quando toca, ninguém escapa. O Homem da Bengala de Prata. Um causo sussurrado nos velórios de Santa Luzia das Almas. Em Santa Luzia das Almas, cidade pequena de igreja barroca e cemitério murado de ciprestes, os velórios são respeitados como manda a tradição. Muita vela, muita reza e, sobretudo, muito cuidado com quem entra. Porque, em certos velórios, aparece ele. Ninguém sabe seu nome. Nunca chegou acompanhado. Nunca foi visto em rua alguma da cidade em outro momento. Mas todos que frequentam os velórios de Santa Luzia conhecem sua figura. Um homem muito velho, alto, de terno escuro, rosto pálido e olhar fundo. E na mão direita, sempre uma bengala, de prata, cujo cabo brilha mesmo sob luz fraca. Dizem que quando ele aparece, é para oferecer consolo. Mas quem aceita conversar com ele, morre logo depois. A lenda começou a circular no final da década de 1940, quando Santa Luzia ainda era um povoado afastado, de chão batido e pouca luz. Foi durante o velório de Dona Mariana de Sá, viúva, respeitada da cidade. Em meio ao luto, uma figura estranha apareceu. Um homem alto, elegante, que ninguém conhecia. Chegou sozinho, sem cumprimentar ninguém, e se postou junto ao caixão. Ali ficou, imóvel, até que o filho da falecida, seu Álvaro de Sá, aproximou-se. Testemunhas disseram que o homem lhe falou algo baixo, quase sussurrado. Álvaro sorriu levemente, apertou a mão do estranho e voltou para seu canto. Na manhã seguinte, seu Álvaro foi encontrado morto em sua cama, sem marcas, sem causa aparente. No início, acharam que fosse coincidência. Mas o padrão se repetiu. 1953, no velório de um velho comerciante, Tibúrcio Mendonça, o homem apareceu novamente. Falou por alguns minutos com a nora do falecido, Dona Clara. Ela parecia aliviada após a conversa. Disse que se sentia em paz. 3 dias depois, morreu durante o sono. Com o passar dos anos, a cidade passou a temer o estranho. Ele não vinha a todos os velórios, apenas a alguns. Mas sua chegada era sempre da mesma forma. Entrava sem que ninguém o notasse. Aparecia já no meio da cerimônia. Postava-se ao lado do caixão. Escolhia alguém para consolar e desaparecia antes do fim do velório. Ninguém jamais viu seu carro, nem alguém abrindo porta para ele. Era como se viesse de outro canto, ou de outro tempo. A descrição dele nunca mudava. Alto, esguio, terno preto bem cortado, rosto pálido, mas sem rugas evidentes, olhos negros e profundos que pareciam ver além da carne bengala de prata, com cabo de cabeça de lobo ou de serpente. Ninguém sabe ao certo. Aos poucos, um ritual se estabeleceu. Nos velórios, se alguém o visse chegar, corria o aviso. Ele veio! Não aceite palavra, não converse, não olhe nos olhos, mas nem sempre adiantava. Os que falavam com ele invariavelmente morriam nos dias seguintes. Sempre de forma calma, sem sinais de violência ou doença. Como quem já tivesse aceitado a partida. Veio o tempo da modernidade. Carros, internet e câmeras, mas o homem da bengala de prata continuava vindo. E até hoje,
ninguém jamais conseguiu filmá-lo. Os que tentaram disseram que as câmeras falharam ou gravaram apenas um vulto disforme onde devia estar um homem. É nesse cenário que entra nosso personagem atual, Renato Almeida, repórter, investigativo de um portal de lendas urbanas. Renato ouvira falar do caso durante uma pesquisa sobre folclore brasileiro. Fascinado, decidiu ir a Santa Luzia das Almas e tentar registrar a figura misteriosa. Um homem que aparece só em velórios e mata com palavras? Isso é ouro para uma reportagem viral. Ao chegar, foi recebido com cautela. O povo ainda falava baixo sobre o assunto. Seu Ernesto, coveiro da cidade, lhe disse: "Não queira brincar com isso, moço. Não é lenda, não é invenção. Já vi, com meus olhos, o velho vem. E quem escuta, vai com ele." "Mas quem é ele?" perguntou Renato. "Se soubéssemos, talvez fosse menos perigoso. Alguns dizem que é a morte em pessoa, vestida de homem. Outros, que foi alguém que traiu a morte e agora tem de buscá-la para outros." Renato sorriu, mas anotou tudo. Decidiu esperar o próximo velório. Não demorou. Uma senhora da cidade faleceu. Dona Pureza, velha benzedeira. Seu velório foi marcado para a sexta-feira. Renato preparou tudo: câmera oculta, gravador de áudio, celular com transmissão ao vivo. Chegou cedo, se misturou aos presentes. A cerimônia começou. Nada de estranho nas primeiras horas, mas às 23h30 o ar pareceu esfriar. Os cães da rua começaram a uivar. As velas tremularam. E então, ele apareceu. Renato relataria depois. Foi como se um canto da sala escurecesse mais que o natural. E dali, ele surgiu. Alto, magro, elegante. Caminhou sem pressa até o caixão. Ninguém o barrou. Ninguém ousou se mover. O homem postou-se ao lado do caixão. Por longos minutos, permaneceu em silêncio. Renato gravava, o coração disparado. Então, o homem se voltou para a filha da falecida, Dona Eunice. Aproximou-se dela, disse algo que só ela ouviu. Ela sorriu, chorou e lhe apertou a mão. Logo após, o homem se virou e desapareceu pelo corredor, sem que ninguém visse a porta se abrir. Renato correu para revisar as imagens. Nada. O vídeo gravou apenas um canto, escuro, onde deviam estar o homem e a filha da falecida. O áudio, porém, captou uma frase em voz profunda: "Agora sabes, logo virás." 3 dias depois, Dona Eunice faleceu dormindo. Renato ficou abalado. Publicou uma matéria, mas sem a gravação. Dizia que era inconclusiva. Hoje, ele nunca mais volta a Santa Luzia. Mas, no seu diário, deixou escrito: "O homem da bengala de prata não é lenda. Vi, ouvi. Se algum dia ele lhe oferecer palavra, não aceite, pois não é consolo, é sentença. Por isso, se um dia você for a Santa Luzia das Almas e se vir num velório um homem pálido e alto, de bengala brilhante, não, olhe, não ouça, não aceite palavra, porque estas histórias nunca têm fim. Pois sempre haverá um curioso demais, um incrédulo demais, um tolo demais, que aceitará o consolo e selará seu fim. O homem da bengala de prata ainda vem, e quem conversa com ele não tem muito tempo mais." A neblina do Vale Maldito.
Um caos sussurrado entre os morros de Pedra do Sapo. Em Pedra do Sapo, pequeno vilarejo encravado num vale fundo entre montanhas rochosas, o tempo segue regras próprias. Os dias são claros e quentes, mas quando a noite cai, o frio desce junto e a escuridão se agarra às casas como um manto. E às vezes, quando ninguém espera, vem a neblina. Não uma neblina qualquer, como em qualquer canto de serra. Esta desce do nada, sem vento, sem aviso. Uma névoa branca, densa como algodão embolado, que cobre o vale inteiro. E quando ela se vai, sempre falta alguém. O povo de Pedra do Sapo conhece bem essa lenda e vive com medo dela. Não é bruma normal, moço. Tem coisa viva naquela névoa. Tem fome nela. É o que dizem os velhos. Por isso, quando a neblina vem, os sinos da igreja tocam e todos se trancam em casa. Janelas cerradas, cortinas fechadas. Reza forte. Mas nem sempre adianta. A origem da lenda se perde no tempo. Os mais antigos contam que, em 1821, quando o povoado ainda se chamava Vale das Palmeiras, houve uma disputa brutal entre dois clãs locais, os Vieiras e os Ferreiras. Durante semanas, sangue correu pelas trilhas do vale. Numa noite de outubro, os Ferreiras, em desespero, fizeram um ritual proibido. Chamaram algo antigo, pedindo vingança. Dizem que sacrificaram um homem na beira do rio e entoaram palavras esquecidas. Naquela mesma madrugada, uma neblina jamais vista desceu do alto da serra e engoliu o vale. Quando o sol nasceu, dezenas de corpos estavam espalhados e o vale ficou maldito. Desde então, em noites aleatórias, a neblina volta e sempre leva alguém. Casos famosos marcaram gerações. Em 1894, a neblina desceu durante a festa de São Miguel. Quando ela se dissipou, toda a família Bento, de 5 pessoas, havia sumido da casa. Portas trancadas por dentro. Sem rastros, em 1927, o padre da paróquia, Padre Joaquim, tentou enfrentar o fenômeno com procissão e exorcismo. Foi visto entrando na névoa com o crucifixo em punho. Nunca mais foi encontrado. Seu crucifixo apareceu anos depois, enferrujado, pendurado num galho seco. O povo diz que a neblina tem vontade própria, que escolhe suas vítimas e que só leva quem ela quer. Por isso, não adianta correr, nem se esconder. Quem é marcado é levado. Hoje, o vilarejo vive com o medo constante. Quando a neblina desce, toca-se o sino e as famílias se recolhem. Mas, às vezes, alguém ainda some. Nos tempos atuais, um personagem central entra na história. Elisa Mendes, jovem professora de história e neta de um antigo morador. Elisa crescera ouvindo a avó, Dona Alzira, dizer: "Não brinque com a névoa. Menina, ela tem olhos. Ela tem fome." Curiosa e racional, Elisa nunca acreditou. Ao voltar ao vilarejo para cuidar da avó doente, decidiu investigar a lenda. É só superstição. Vou provar. Começou entrevistando moradores. Seu Benedito, ex-ferreiro. Vi a neblina levar meu irmão. Saímos para buscar lenha. A névoa veio. Quando passou, só eu fiquei. Dona Yolanda, parteira. Uma vez, vi uma criança ser levada. Ela chorava dentro de casa. A névoa entrou pela fresta. Quando a mãe abriu a porta, a menina tinha sumido. Elisa anotava tudo
mas mantinha o ceticismo. Deve haver uma explicação natural. Decidiu monitorar. Comprou sensores, câmera infravermelha, gravadores, montou tudo no sobrado da avó e esperou. Na terceira semana, numa noite abafada, o sino tocou às 2h15 da madrugada. A neblina descia. Primeiro, um fio branco. Depois, um mar denso que apagava as luzes e engolia os sons. Elisa, ansiosa, ligou tudo. Os sensores marcavam queda brusca de temperatura. No áudio, captou sussurros, palavras sem sentido, ou talvez em língua esquecida. Vem, vem! Elisa decidiu fazer o impensável, sair com a câmera. Vestiu capa, pegou a lanterna. Ao abrir a porta, foi engolida pela neblina. Não via a 1 metro de distância. O gravador registrava. Vem, Elisa, seu nome, chamado claro. O coração disparou. Viu vultos, sombras longas. Em dado momento, sentiu uma mão fria segurar seu braço. Gritou. Correu de volta. Quando a névoa passou, o gravador tinha parado. Mas no visor, uma mensagem piscava. Você já foi vista. Assustada, decidiu parar. Mas dias depois, recebeu um bilhete anônimo. Não fuja. Quando ela marca, não há volta. Hoje, Elisa vive na capital. Nunca mais voltou ao vale. Mas no seu diário, deixou escrito: a neblina não é fenômeno natural. Ela tem consciência, tem voz, tem vontade e marca os que tentam desafiá-la. Por isso, se um dia você visitar Pedra do Sapo e o sino tocar em noite de céu limpo, feche as janelas, reze e não saia, porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá um curioso demais, um tolo demais, um cético demais, que tentará encarar a neblina. Mas no dia seguinte não estará mais entre nós. A neblina do Vale Maldito ainda desce. E quando desce, leva. A maldição do sobrado das 3 janelas. Um causo contado em noites de vento em São Jerônimo do Vale Seco. Toda cidade tem sua casa maldita. Em São Jerônimo do Vale Seco é o sobrado das 3 janelas. Erguido no alto da Rua do Comércio, de frente para a Praça Antiga, é um sobrado de fachada amarela desbotada, com sacada de ferro forjado e 3 grandes janelas no segundo andar. E todos na cidade sabem, quem mora ali morre de tragédia. E ninguém, jamais, consegue fechar a 3ª janela. A história do sobrado começa em 1864, quando foi construído por Alferes Gaspar Cardoso, homem rico e influente. Mandou trazer materiais da capital. Fez questão de 3 janelas na sala, de cima, para que se visse a praça e o caminho da serra. Dizia que o número 3 trazia sorte, mas trouxe foi desgraça. Na primeira festa no sobrado, em dezembro daquele ano, uma desavença familiar terminou em sangue. O filho mais velho do alferes matou o irmão caçula com um tiro durante um brinde. A 3ª janela, que estava aberta naquela hora, bateu sozinha com um estrondo, mas nunca mais se fechou. Tentaram trancar. Martelaram, pregaram, nada. Ao menor descuido, a janela se abria sozinha. E foi então que começou a lenda. Enquanto a 3ª janela ficar aberta, a tragédia mora na casa. Vieram outras famílias de que Barbosa compraram o sobrado em 1882. Na primeira semana, o patriarca morreu ao cair da escada. A mãe enlouqueceu.
As filhas sumiram no rio. A terceira janela seguia aberta. Em 1915, os Almeida tentaram reformar. O novo dono, homem cético, jurou que fecharia a janela. Chamou o carpinteiro, ferreiro, padre. Nada adiantou. As dobradiças emperravam. Pregos se soltavam. Madeira se rachava. Numa noite de chuva, o próprio dono foi visto tentando forçar a janela. De manhã, foi encontrado morto, com o corpo retorcido no chão da sala. O povo passou a evitar a casa, mas a cidade crescia. O sobrado, bonito e bem localizado, atraía compradores teimosos. Em cada geração, alguém tentava. Em cada vez, tragédia. Sempre com a terceira janela aberta, olhando para a praça como um olho maldito. Nos tempos modernos, ninguém mais morava ali. Mas em 2011, um advogado da capital, Henrique Campos, comprou o sobrado em leilão. Superstição boba. Vou restaurar e abrir um café. A cidade ficou em alvoroço. Moço, não brinque com a terceira janela. Isso não é só história. Henrique riu. Contratou pedreiros, eletricistas, arquitetos. Tudo correu bem, até tentarem fechar a terceira janela. As dobradiças travaram. O vidro rachou. Operários passaram mal. Um caiu da escada e quebrou a perna. Henrique mandou reforçar a moldura, colocar tranca nova. Numa madrugada, o vigia ouviu um estalo. Foi ver. A terceira janela estava escancarada. Mas Henrique não desistiu. Contratou Ana Laura, jovem arquiteta, para resolver o problema. Ana, cética, estudou a estrutura. É defeito de construção. Vou consertar. Mas na primeira noite, em que passou sozinha no sobrado, Ana ouviu vozes, passos no andar de cima, um choro baixo. Assustada, ligou para Henrique. Tem algo errado aqui. Está se deixando levar pela lenda. Termine o trabalho. Ana insistiu. Decidiu passar mais uma noite, com câmera e gravador. Às 3h15 da madrugada, a terceira janela bateu sozinha. O gravador captou uma voz feminina. Saia! Não tente! Ana ficou paralisada. De manhã, foi embora e não voltou mais. Mesmo assim, Henrique seguiu. Determinou que no dia seguinte pregariam a janela com barras de ferro. Mas, na véspera, recebeu um bilhete anônimo. Não brinque com o que não entende. Se fechar a janela, fechará seu destino. Riu. Rasgou o bilhete. Na manhã da obra, Henrique subiu ao andar de cima com os operários. Às 9h27, enquanto tentavam fixar as barras, um raio atingiu o sobrado. Explosão. Fogo. Gente correndo. Quando os bombeiros controlaram o incêndio, acharam o corpo de Henrique carbonizado, debaixo da terceira janela aberta. As outras duas estavam fechadas. Mas a terceira, como sempre, aberta, intacta. Hoje, o sobrado segue vazio. A fachada foi restaurada, mas ninguém tenta fechar a terceira janela. Os velhos ainda dizem: ela respira, ela vê. E quando tentam fechá-la, ela cobra. É nesse cenário que entra nosso personagem atual, Marcos Ventura, pesquisador de fenômenos paranormais. Ao ouvir falar do sobrado das 3 janelas, decidiu investigar. Um caso perfeito para documentário. Chegou à cidade. Filmou, entrevistou. Dona Zefinha, antiga vizinha. Já vi criança conversando com alguém que estava na janela. Não tinha ninguém visível. Seu Alfredo Escoveiro. Cada tragédia nova acontece depois de tentarem fechar. Tem coisa ali
deixe em paz, mas Marcos não acreditava. Instalou câmeras, microfones, preparou-se para passar a noite no sobrado. Vou mostrar que é só superstição. Na madrugada, tudo normal. Até 13h17. A janela bateu sozinha. Um vento gelado percorreu a sala. Os sensores captaram uma queda brusca de temperatura. O gravador registrou. Não! Não! Saia! Marcos, tenso, filmava. Foi então que viu, no reflexo do vidro da terceira janela, um rosto pálido de mulher, olhando direto para ele. Gritou, correu, deixou tudo para trás. Hoje, Marcos não fala mais da pesquisa, mas em seu diário escreveu: há algo na terceira janela, algo que não aceita o fechamento, algo que marca os que tentam. Nunca mais voltou. Por isso, se um dia você for a São Jerônimo do Vale Seco e passar pela Rua do Comércio, não olhe para o segundo andar do sobrado das 3 janelas. Não pense em entrar. E, acima de tudo, não tente fechar a terceira janela, porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá um tolo demais, um valente demais, um curioso demais, que tentará e pagará o preço. A terceira janela segue aberta, e quem tenta fechá-la nunca mais se fecha por completo. A canção da menina muda. Um causo sussurrado nas noites quentes de São Rafael da Serra Escura. Nas terras esquecidas de São Rafael da Serra Escura, onde as montanhas parecem segurar o céu e o vento sopra como voz de morto, há uma fazenda onde ninguém mais quer dormir. É a Fazenda Santa Eulália, antiga e imponente, com casarão de paredes grossas e janelas altas. Erguida no século XIX, foi palco de festas e tragédias. Hoje vive de lenda, e de todas as histórias contadas nos alpendres da região, nenhuma é mais temida que a da canção da menina muda. Dizem que a menina se chamava Aurora, filha bastarda do antigo fazendeiro, Coronel Inácio Paes de Barros. A mãe, Maria Rita, era criada da casa. Quando engravidou, o coronel mandou escondê-la. Aurora nasceu sem voz, nunca falou um som, mas tinha um olhar doce e vivia a brincar pelos corredores. Dizem que aprendia canções no ouvido, que sentia a melodia mesmo sem som, e que no fundo cantava por dentro. Mas Aurora era vista como maldição. O coronel, tomado de vergonha e raiva, a manteve isolada. Numa noite de janeiro de 1887, quando Aurora tinha 7 anos, a casa pegou fogo. Ninguém sabe se por acidente ou vingança. Maria Rita morreu tentando salvar a filha. Aurora foi encontrada já sem vida, abraçada a um lenço azul perto do piano da sala. Os criados disseram que enquanto o fogo consumia a casa, ouviram um canto vindo do salão. Mas Aurora não tinha voz. Desde então, a fazenda nunca mais foi a mesma. Quem dorme lá, cedo ou tarde, sonha, e no sonho ouve-se um canto suave e triste de menina. A melodia entra fundo na mente, e quem escuta enlouquece aos poucos. Os primeiros relatos surgiram na década de 1890. Trabalhadores da fazenda acordavam perturbados, olhos fundos murmurando a canção. Alguns deixavam a casa correndo, outros enlouqueciam.
Em 1903, o novo dono da fazenda, Dr. Álvaro Nogueira, cético, resolveu provar que era tudo superstição. Organizou um jantar, convidou estudiosos. Todos dormiram ali. Na manhã seguinte, 2 haviam desaparecido. Um foi achado andando nu pelo mato, cantando uma melodia incompreensível. O doutor abandonou a casa semanas depois. Com o tempo, a fazenda mudou de mãos várias vezes. Nenhum dono durava. Cada família que tentava se instalar ali via um padrão. Nas primeiras noites, nada. Depois, os sonhos. O canto da menina sem voz. A mente dos moradores começava a ruir. Uns ouviam a canção acordados. Outros viam a figura de Aurora no espelho, de vestido branco e olhos que imploravam. Nos tempos modernos, a fazenda foi vendida para um empresário, Otávio Miranda, que planejava transformá-la em pousada rural. Os moradores locais tentaram alertá-lo. Não se mexe com o que já é de lá, doutor. A menina canta até hoje. Mas Otávio riu. Contratou equipe, restaurou parte da casa, trouxe consigo a filha, Clara, de 8 anos. E foi então que a lenda voltou com força. Nas primeiras semanas, tudo correu bem. Mas numa madrugada, Clara acordou, gritando: "Mamãe, a menina tá cantando pra mim." A mãe tentou acalmá-la, mas Clara insistia. Ela diz que não tem voz, que só consegue cantar nos sonhos. Otávio, assustado, chamou especialistas. Instalaram câmeras, gravadores. Nada captavam, mas a menina seguia perturbada. Começou a cantarolar sozinha uma melodia que ninguém conhecia. Quando perguntavam, dizia: "É a música da menina. Ela me ensinou." Desesperado, Otávio chamou um pesquisador de fenômenos paranormais. Eduardo. Velasco.Eduardo chegou, intrigado com a história. "Uma canção que enlouquece? Isso é raro. Vou registrar." Instalou sensores, gravadores. Entrevistou moradores. Dona Gertrudes, antiga cozinheira. "Vi muito nessa casa. A menina ainda passeia. Se você ouvir a canção, corra. Não tente escutar toda." Eduardo sorriu, mas decidiu passar uma noite sozinho no casarão. Na madrugada, adormeceu no salão. E então sonhou. Sonhou com uma menina de vestido branco, cabelos em trança. Ela sorria triste, segurando o lenço azul. De súbito, a melodia começou. Uma canção, suave, triste, irresistível. Eduardo acordou suando. Mas no gravador, a canção havia sido captada. Ao ouvir, sentiu-se estranho. Nos dias seguintes, não dormia. Tinha visões. Começou a ouvir a canção acordado. Seus colegas notaram a mudança. O olhar perdido, os murmúrios constantes. Uma semana depois, Eduardo foi encontrado vagando pela estrada, repetindo: "A canção, ela não me deixa." Hoje, a fazenda está novamente fechada. Ninguém se atreve a comprar. Os poucos que lá trabalham entram de dia e saem antes do pôr do sol. E todos sabem: se ouvir a canção da menina muda, não escute até o fim, ou perderá a razão. Por isso, se um dia você passar por São Rafael da Serra Escura, não durma na fazenda Santa Eulália. E se mesmo assim sonhar com uma menina de olhos tristes e ouvir uma canção suave, acorde, reze e não tente lembrar da melodia, porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá um curioso demais, um tolo demais, um valente demais.
que escutará a canção até o fim. E nunca mais será o mesmo. A menina sem voz ainda canta, e quem ouve enlouquece. O Homem de Chapéu no Enterro. Um causo falado com respeito em Santa Isabel do Cruzeiro. Em Santa Isabel do Cruzeiro, cidadezinha de serras e nevoeiros, há uma figura que todos conhecem, mas ninguém ousa encarar. É o Homem de Chapéu. Sempre presente nos enterros, sempre calado, sempre de terno escuro e chapéu de aba larga, que esconde os olhos. Mas o que mais assusta não é sua presença no cemitério. É o fato de que a família do morto sempre o vê antes da morte acontecer, como um aviso ou um presságio que ninguém consegue impedir. A história é antiga. Ninguém sabe quando começou, mas os registros falam de 1898, quando morreu o padre Bonifácio, então pároco da cidade. Na véspera da morte do padre, a irmã dele jurou ter visto um homem de chapéu parado sob o sino da matriz, olhando para a casa paroquial. Horas depois, o padre sofreu um mal súbito. No enterro, lá estava o homem, parado no fundo da capela. Não falou com ninguém. Quando tentaram segui-lo, desapareceu. Desde então, o padrão se repetiu. Em cada morte inesperada, familiares ou amigos próximos relataram: antes da morte, vi um homem de chapéu observando a casa. E no enterro, lá estava ele. Nunca falou, nunca foi identificado, nunca mudou, sempre o mesmo. Terno preto bem cortado, chapéu de aba larga, rosto pálido, olhos ocultos na sombra do chapéu, mãos sempre cruzadas na frente. Casos famosos marcaram a história da cidade. Em 1932, o farmacêutico Seu Tertuliano morreu envenenado. Na véspera, a esposa relatou: vi um homem de chapéu no quintal. Pensei que era ladrão, mas ele sumiu no ar. No enterro, ele estava lá. Dizem que 3 pessoas passaram mal só de vê-lo. Em 1957, um incêndio matou a família Campos. Antes da tragédia, vizinhos viram um homem de chapéu parado diante do portão da casa na chuva. No enterro, ele compareceu como sempre. Por isso, o povo da cidade diz: se você vir o homem de chapéu antes de uma morte, prepare-se. Não há como impedir, e todos evitam encará-lo no cemitério. Nos tempos atuais, a lenda continua forte. É nesse cenário que surge nosso personagem central. Rafael Coelho, jornalista da capital, especialista em lendas urbanas. Ao ouvir sobre o Homem de Chapéu, decidiu investigar. Deve ser mito coletivo. Vou provar. Chegou a Santa Isabel com câmera, gravador, caderno. Foi recebido com respeito e medo. Dona Ernestina, benzedeira. Moço, isso não é história. Ele existe. Eu vi. Meu irmão morreu e 3 noites antes o homem estava na janela. Seu Damião, coveiro. Já cansei de ver no enterro. Sempre o mesmo homem. Nunca envelhece. E quem vê antes da morte não escapa. Rafael anotava tudo, cético, mas queria mais, queria vê-lo. Ficou na cidade por semanas, acompanhou velórios, pesquisou registros antigos, nada além dos relatos, até que numa tarde ouviu que Dona Inácia, anciã muito querida da cidade, estava doente. Correu para a casa dela. Lá, conversando com os familiares, ouviu: ele veio ontem. Parou diante do portão.
Ficou ali 1 hora. Depois, sumiu. Rafael ficou atento. Na noite seguinte, montou câmera no portão, mas não captou nada. Porém, ao rever as imagens, em um quadro congelado, viu um vulto escuro de chapéu, por um instante. Enterro de Dona Inácia, Rafael foi e viu. O homem estava lá, no fundo da capela, imóvel. Rafael tentou filmar, mas a câmera travou. Tentou se aproximar. Sentiu um frio cortante. O homem virou lentamente o rosto, mesmo sem ver os olhos. Rafael sentiu um olhar que gelava a alma. Recuou. Desde então, Rafael ficou obcecado. Seguiu em busca de mais provas, mas então começou a sonhar com o homem. E pior, começou a vê-lo parado diante de sua pousada. Um aviso. Aos poucos, Rafael começou a definhar. Perdeu o apetite. Ouviu sussurros à noite. Até que, numa madrugada, o dono da pousada encontrou Rafael morto em seu quarto. Coração parado, expressão de terror no rosto. Na filmagem da câmera de segurança, na noite anterior, um vulto de chapéu aparece por breves segundos no corredor. Hoje, a história se reforçou. E o povo diz: agora é certo, ele avisa. E quem vê, não escapa. Por isso, se um dia você for a Santa Isabel do Cruzeiro e vir um homem de terno preto e chapéu de aba larga parado diante de uma casa, não olhe, não fale, reze, porque estas histórias nunca têm fim. Pois sempre haverá um curioso demais, um tolo demais, um incrédulo demais, que tentará enfrentar o homem de chapéu e acabará vendo seu próprio enterro. Ele ainda vem. E quando vem, é tarde. A pomba que fala em latim. Um caso de fé e temor contado em Santa Efigênia das Ruínas. Nos rincões esquecidos de Santa Efigênia das Ruínas, vilarejo encravado entre morros e igrejas em ruínas, há uma história que os mais velhos contam, baixinho, com os olhos postos no chão e as mãos cruzadas. A história da pomba que fala em latim. Não é ave comum, nem bicho do mato. É uma pomba branca, de penas reluzentes, que aparece em igrejas velhas e esquecidas, onde o eco dos cânticos morreu e as paredes guardam mais segredos que fé. Dizem que quando a pomba aparece, murmura frases em latim, como orações, súplicas ou maldições, e que quem a ouve claramente corre risco, pois não é ave viva, dizem. É alma aprisionada de alguém que em vida cometeu sacrilégio e ficou preso entre os mundos. A origem da lenda remonta a 1798, quando a cidade era próspera e fervorosa. A igreja de São Lúcio, hoje em ruínas, era o centro da fé. Mas entre os padres havia um que se destacou: Padre Adriano Ferraz, homem de palavras doces e olhos frios, mestre do latim, das escrituras e dos interesses obscuros. Reza a lenda que Padre Adriano buscava não só o favor de Deus, mas o poder absoluto, e que em segredo praticava rituais proibidos, mesclando oração e magia. Dizia-se que certa noite tentou invocar forças para alcançar a vida eterna. Mas algo deu errado. Durante a missa da manhã seguinte, caiu morto diante do altar, olhos esbugalhados e mãos crispadas. Mas a história não acabou ali. Na mesma noite, uma pomba branca foi vista voando dentro da igreja.
e todos que estavam presentes ouviram, com horror, a ave murmurar: libera-me, domine, de morte a eterna. Livrai-me, Senhor, da morte eterna. Desde então, a pomba passou a aparecer nas igrejas abandonadas da cidade, sempre murmurando, sempre pedindo ou amaldiçoando. Casos se acumulam. Em 1854, o pároco Padre Justino tentou exorcizar a igreja de São Lúcio. Durante o ritual, a pomba apareceu e murmurou: pecavi, pecavi. Pequei, pequei. Na manhã seguinte, Padre Justino foi encontrado morto, com expressão de pavor e sangue saindo pelos ouvidos. Em 1912, durante restauração da antiga capela de Santa Apolônia, os operários ouviram a ave. 2 enlouqueceram, 1 desapareceu. Desde então, ninguém mais ousa restaurar igrejas velhas. Hoje, a lenda continua viva. Dizem que a pomba aparece nas madrugadas de lua cheia, que seu canto em latim penetra os sonhos, e que, se alguém tentar capturá-la, a maldição recai sobre toda a família. Por isso, os fiéis rezam ao passar pelas igrejas abandonadas: Anima Christi, sanctifica-me. Alma de Cristo, santificai-me. Nos tempos atuais, entra nosso personagem central, Laura Neves, jornalista especializada em lendas brasileiras. Ao ouvir sobre a pomba que fala em latim, decidiu investigar. Deve ser lenda antiga, fruto de imaginação popular. Vou documentar. Chegou a Santa Efigênia, conversou com moradores, Dona Quitéria, parteira. Vi com estes olhos, moça. Ela pairava sobre o altar caído. Disse coisas que não entendi, mas meu coração gelou. Seu Almiro, ex-sacristão. É a alma do padre, não descansou. Buscou o que não devia. Agora pede, clama ou amaldiçoa. Laura sorriu, mas anotou tudo. Preparou-se para monitorar as igrejas. Montou câmeras, sensores de áudio. Passou noites na igreja de São Lúcio. Agora, apenas escombros e paredes carcomidas. Nas primeiras noites, nada. Mas na quarta noite, durante a madrugada, o frio aumentou. Às 3h03, a câmera captou um brilho branco. A pomba surgiu. Flutuava lenta, pousou sobre o altar quebrado. O áudio gravou claramente: Miserere mei, Deus, compadecei-vos de mim, ó Deus. Laura, assustada, não moveu um músculo. A pomba olhou na direção dela. Murmurou: Audi-me. Ouvi-me. E desapareceu. No dia seguinte, Laura reviu as imagens. Claramente, a ave falava. E não era canto de ave. Era voz humana em latim. Consultou um padre da capital, que traduziu as frases: liberta-me, pequei, ouve-me, livra-me da eternidade. Obcecada, Laura quis ir além. Preparou novo equipamento. Levou consigo um crucifixo, relíquia de família. Na nova vigília, a pomba surgiu novamente. Desta vez, murmurou: Nunquam transibis, nisi solveris. Jamais passarás, a menos que sejas liberto. Laura, trêmula, ergueu o crucifixo. A pomba pairou diante dela. Os olhos não eram de ave. Eram olhos humanos, antigos, cansados. Um lamento soou: libera, libera, libera. De súbito, a pomba voou para o alto e sumiu. Laura abandonou a investigação. Hoje vive em outra cidade, mas, confessa, a alma do padre
pede libertação. Mas ninguém sabe como. A pomba continua, presa entre este mundo e o outro. Nunca mais voltou a Santa Efigênia, mas guarda o áudio e teme ouvir a canção em sonhos. Por isso, se um dia você visitar Santa Efigênia da Medjayes, ruínas, não entre em igrejas abandonadas após a meia-noite. E se ouvir murmúrio em latim, não responda, não tente entender e jamais tente tocar a pomba. Porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá um curioso demais, um tolo demais, um valente demais, que tentará libertar ou capturar o que não deve. A pomba que fala em latim ainda voa, e quem ouve sua canção carrega para sempre um pouco de sua maldição. O rosto na janela do hospital fechado. Um caos de frio e medo contado em São Benedito das Águas Frias. Em São Benedito das Águas Frias, cidade de serra onde o vento nunca cessa e o nevoeiro vive nas esquinas, há um prédio que todos conhecem e evitam. É o antigo Hospital São Bartolomeu, desativado desde 1986. Prédio de 4 andares, janelas altas e paredes descascadas. Hoje, tomado por trepadeiras e mofo. Mas não é o abandono que assusta, é o que mora ali, ou o que parece querer sair. Porque quem passa na Rua da Saudade, em noites frias ou madrugadas sem lua, jura ver um rosto colado à janela do 2º andar. Um rosto que observa em silêncio. E quanto mais olham, mais ele parece notar quem o viu. A história começa muito antes do fechamento do hospital. O Hospital São Bartolomeu foi fundado em 1923, com verba de famílias ricas da cidade. Por décadas, foi o maior hospital da região, mas também palco de tristeza, dor e injustiça. Diz-se que, nos porões, experimentos foram feitos nos anos 40 e 50, quando a cidade ficou isolada por uma epidemia. Um médico, Dr. Lauro Magalhães, ficou conhecido por métodos cruéis. Pacientes eram isolados, alguns desapareciam, outros morriam sem explicação. Mas o caso mais famoso é o de Antônio Reis, um jovem pobre que entrou no hospital para tratar uma febre e nunca mais saiu. Dias depois, sua mãe foi ao hospital e de fora viu o rosto do filho grudado na janela. Olhos desesperados. Tentou entrar, mas foi impedida. Na manhã seguinte, disseram que Antônio morrera, mas desde aquele dia, o rosto apareceu e nunca mais deixou de ser visto. O hospital funcionou por décadas, mas a fama cresceu. Funcionários viam o rosto. Visitantes se recusavam a usar o corredor do 2º andar. Em 1986, após um incêndio parcial e escândalos abafados, o hospital foi fechado. Desde então, o prédio ficou à mercê do tempo. Mas o rosto ficou. Casos não faltam. Dona Olímpia, que mora em frente. Todo mundo sabe. Quando passo de noite, nem olho. Já vi uma vez. Era um rosto pálido, olhos fundos. Parecia querer sair. Desde então, não passo mais ali depois das 6. Seu Américo, ex-vigia. Tentei cuidar do prédio um tempo. De madrugada, o rosto aparecia. Às vezes no vidro, às vezes como se estivesse do lado de dentro, me seguindo com os olhos. Pedi demissão. Hoje, ninguém entra no hospital. A prefeitura já tentou vender o prédio, mas compradores desistem. As janelas do 2º andar foram tapadas com tábuas, mas o povo jura que o rosto ainda aparece entre as frestas ou refletido nos vidros que restaram.
E quem ousa olhar demais, leva o olhar com ele. Nos tempos atuais, entra nosso personagem central, Eduardo Reis, professor de História e neto de Antônio Reis. Sim, o jovem que teria originado a lenda. Eduardo cresceu ouvindo a história do avô desaparecido. A mãe sempre dizia: seu avô ainda olha pela janela, pedindo justiça. Cético, mas curioso, Eduardo decidiu investigar. Vou descobrir o que aconteceu. E se houver algo lá, vou mostrar ao mundo. Chegou a São Benedito. Hospedou-se na casa da tia, começou a pesquisar. Visitou o cartório. Os registros do hospital eram incompletos, mas encontrou um diário antigo de uma enfermeira, Dona Heloísa, que dizia: Antônio nunca morreu de febre. Ouviu os gritos, viu o Dr. Lauro levá-lo para o porão. Depois, só seu rosto na janela. Determinado, Eduardo quis entrar no hospital, mas o acesso era difícil. Conseguiu permissão da prefeitura para uma inspeção com o historiador local, Carlos Mendes. Na noite marcada, entraram. O ar era gelado, as paredes cobertas de limo. No corredor do segundo andar, as tábuas rangiam. O vidro da janela da lenda estava trincado, com marcas estranhas. Eduardo montou câmera e sensor de movimento. Durante a madrugada, os sensores apitaram. O rosto surgiu, pálido, imóvel, colado ao vidro. Eduardo filmava, o coração disparado. Mas então ouviu um sussurro fraco: ajude, ajude. Não saio! A voz vinha de dentro da cabeça. Carlos desmaiou. Eduardo, aterrorizado, correu. Hoje, guarda a gravação. Mas no vídeo, o rosto aparece apenas por um segundo. E depois, a tela fica negra. O áudio, porém, repete: ajude, liberte. Desde então, Eduardo evita a cidade. Mas confessa: há algo preso ali. Não sei se é meu avô, mas o rosto, o olhar, era humano e desesperado. Por isso, se um dia você for a São Benedito das Águas Frias e passar pela Rua da Saudade, à noite, não olhe para o segundo andar do Hospital São Bartolomeu. E se olhar, não encare o rosto. Não tente ouvir. E jamais tente entrar. Porque estas histórias nunca têm fim. Pois sempre haverá um curioso demais, um tolo demais, um valente demais, que tentará libertar ou entender o que ali está preso. Mas o rosto ainda observa. E quem o encara por muito tempo não volta o mesmo. A mão que sai da cisterna. Um causo contado com temor em Santana do Vale Negro. Em Santana do Vale Negro, vilarejo pequeno e cercado de colinas e matas espessas, há uma praça esquecida pelos turistas. Um canto onde os velhos não deixam os netos brincar. É a Praça das Palmeiras, onde o mato invade os bancos e os lampiões mal iluminam. Ali, no centro, jaz uma cisterna antiga, construída no final do século XIX. Hoje está tampada por uma grade enferrujada. Mas isso não impede que, nas noites de lua nova, quem passa ali ouça sons. E quem ousa olhar, jura ver uma mão branca, tentando sair. Dizem que ela surge toda madrugada, quando o relógio da matriz marca 3 horas, e que ninguém que a encare por muito tempo fica bem. A origem da lenda é antiga e carregada de tragédia. A cisterna foi construída em 1884 para abastecer a vila.
profunda e bem feita, serviu por décadas. Mas em 1893, durante uma seca terrível, um crime se desenrolou. Na época, vivia na vila uma moça chamada Beatriz de Sá, filha de um pequeno comerciante. Linda e gentil, Beatriz era cortejada por muitos, mas seu coração pertencia a Daniel Freire, jovem modesto e trabalhador. O pai de Beatriz, seu Honório, não aceitava o romance. Queria casá-la com um homem rico da capital. Cega de amor, Beatriz planejou fugir com Daniel, mas alguém delatou. Nayat, véspera da fuga, Beatriz desapareceu. O povo murmurava, mas o pai dizia: foi embora, não quis mais a família. Mas semanas depois, um garoto ouviu choros vindo da cisterna. Quando abriram, só encontraram um lenço de Beatriz preso na parede de pedra. Disse que o pai, ao descobrir o plano, matou a filha e a jogou viva na cisterna. Desde então, a água ali secou, e na primeira lua nova após o crime, moradores viram uma mão branca e delicada tentando subir pelas paredes da cisterna. Desde então, ela tenta. Casos não faltam. Em 1915, um bêbado Zé Marruá zombou da lenda e foi ver a cisterna de madrugada. Horas depois, foi encontrado louco, murmurando: a mão, ela me chamou, ela me chamou. Nunca mais falou coisa com coisa. 1949. Crianças brincavam na praça à tarde. Uma delas deixou um carrinho cair na cisterna. Dias depois, o garoto começou a acordar gritando. Dizia: ela quer que eu atire de lá. A mão me chama. A família mudou da cidade. Hoje, o povo evita a praça à noite. Quando dá 3 da madrugada, dizem que a mão aparece. Às vezes só um dedo. Às vezes a mão inteira, pálida, com unhas longas, tentando se agarrar às grades. E quem vê, sente um frio que não passa. Nos tempos modernos, um personagem atual entra na história. Lucas Tavares, jovem documentarista. Ao ouvir falar da mão da cisterna, decidiu investigar. É superstição antiga. Vou filmar e mostrar que é só lenda. Chegou a Santana com câmera, drone, sensores. Entrevistou moradores. Dona Maria Antônia, benzedeira. É a alma da moça. Não descansou. Quem mexe com ela se arrepende. Seu Raul, antigo zelador da praça. Já vi a mão uma vez quando era moço. Nunca mais dormi direito. Não se brinca com isso? Mas Lucas não acreditava. Preparou-se para uma vigília. Na noite de lua nova, montou tudo. Deixou a câmera filmando a cisterna. Sentou-se num banco e esperou. A praça, vazia. O ar, frio e denso. Às 3h em ponto, os sinos da matriz tocaram. O ar gelou. Lucas viu, incrédulo. Uma mão branca emergiu lentamente pela grade da cisterna. Delicada, movendo os dedos, como pedindo ajuda. O gravador captou um som. Me tire daqui, por favor. Lucas ficou paralisado. A mão subiu mais. As unhas se prenderam na grade. Lucas, tomado por impulso, foi até a cisterna. Quando se aproximou, a mão se retraiu um pouco. Mas uma voz soou na cabeça dele. Liberta-me, ou venha comigo. O ar ficou irrespirável. Lucas recuou, em pânico. Na manhã seguinte, reviu as imagens. O vídeo gravou até 2h59. Depois, só chiado. Mas no áudio, a voz ficou clara. Não me deixe! Hoje, Lucas abandonou o projeto. Diz que, nas madrugadas, mesmo em casa,
ouve o som de unhas arranhando madeira e teme voltar à cidade. Seu último registro no diário. A mão existe e quer sair, mas não sei o que acontece se ela conseguir. Por isso, se um dia você for a Santana do Vale Negro, não passe pela Praça das Palmeiras após a meia-noite. E se ouvir sons metálicos ou ver dedos pálidos na cisterna, não se aproxime. Não tente ajudar. Não toque. Porque estas histórias nunca têm fim. Pois sempre haverá um curioso demais, um tolo demais, um valente demais, que tentará libertar o que está preso. E a mão ainda sobe, e quem a toca pode nunca mais se livrar dela. A mulher que nunca dorme. Um causo contado em voz baixa em Santa Cruz das Ladeiras. Em Santa Cruz das Ladeiras, vila perdida entre morros escuros e estradas de barro, há uma história que ninguém ousa esquecer. É a história da mulher que nunca dorme. Dizem que ela anda pelas ruas desertas nas noites de céu sem estrelas. De véu leve sobre os ombros, vestido longo, pele pálida e olhos sempre abertos. Imóveis, vivos demais. E quem cruza seu olhar tem apenas 7 dias de paz. Depois vem o tormento. A origem da lenda é antiga, carregada de tragédia. No final do século XIX, a vila era pequena e isolada. Ali vivia Maria das Dores, moça bela e gentil. Mas seu destino foi selado por um homem cruel, Barão Afonso Lira, senhor das terras. O barão quis Maria como amante. Ela recusou. Ele a perseguiu, até que certa noite a sequestrou. Dias depois, o corpo de Maria foi encontrado no alto do Morro do Calvário. Olhos abertos, rosto petrificado pelo horror. Mas algo estranho aconteceu. Os olhos de Maria não fechavam, nem no velório, nem na cova. O padre tentou fechar as pálpebras. Elas se abriam sozinhas. O povo murmurou. A alma dela não descansou. E nas noites seguintes, viram uma figura de mulher vagando, olhos arregalados, fitando quem passava. Com o tempo, os casos começaram. Quem cruzava o olhar com ela vivia 7 dias normais. Depois, a desgraça vinha, uns enlouqueciam. Outros morriam em acidentes, outros eram tomados por pesadelos eternos. Assim nasceu o aviso. Se encontrar a mulher que nunca dorme, abaixe os olhos, não olhe de volta. Casos não faltam. Em 1923, Joaquim Valadares Cocheiro zombou da história. Ao cruzar com a mulher, na estrada, encarou-a nos olhos. 7 dias depois, foi encontrado morto na cocheira, olhos esbugalhados. 1956, Dona Celina, costureira, fitou a mulher por curiosidade. No 8º dia, enlouqueceu, arrancando os próprios cabelos e murmurando: ela me vê até quando fecha os olhos. Hoje, a vila vive em respeito à lenda. Ninguém sai à noite sem necessidade. E se a figura de mulher surgir, todos baixam o olhar. Os sinos da matriz tocam às 3 da madrugada para afastar maus espíritos. Mas a mulher que nunca dorme ainda caminha. Nos tempos modernos, entra nosso personagem central, Rafael Dantas, jornalista de um canal sobre mistérios. Ao ouvir falar da lenda, decidiu investigar. Deve ser superstição. Vou provar. Chegou a Santa Cruz.
Entrevistou moradores, Dona Bibiana, rezadeira. Não brinque, moço, não é lenda. Já vi com meus olhos. Se ela te olhar, reza muito. Seu Tonico, ex-caminhoneiro. Vi na curva do Rio Seco. Não aguentei. Olhei. 7 dias depois, perdi meu filho num acidente. Nunca mais duvidei. Rafael riu, mas anotou tudo. Preparou-se para uma vigília. Na noite de lua nova, saiu com câmera. Andou pelas vielas da vila. Esperou na estrada do Morro do Calvário. Às 3h11, sentiu um frio cortante. Então viu uma figura feminina. Véu esvoaçando, andava leve, olhos abertos, fixos. Rafael, cético, filmou. Mas quando a figura parou e virou na direção dele, hesitou. Os olhos eram fundos, tristes, infinitos. Por um segundo, Rafael encarou. Um calafrio subiu pela espinha. Figura sumiu no nevoeiro. De volta à pousada, reviu as imagens. A câmera travou no momento do olhar. Nos dias seguintes, tudo parecia normal. Mas, no 8º dia, começou. Rafael teve pesadelos horríveis. Sentia-se observado. Via os olhos de Maria em cada espelho. Se isolou. No 10º dia, foi encontrado delirando, repetindo: ela nunca dorme, ela nunca dorme, nem eu posso mais dormir. Hoje, Rafael vive em tratamento, mas seu diário registra: os olhos dela são poços sem fundo, e quem os encara carrega para sempre sua vigília. Por isso, se um dia você for a Santa Cruz das Ladeiras e vir uma mulher de véu andando na noite, não olhe, baixe os olhos, reze. Porque estas histórias nunca têm fim. Pois sempre haverá um curioso demais, um tolo demais, um valente demais, que tentará encarar a mulher que nunca dorme. E quem cruza seu olhar carrega a vigília para sempre. O Anjo Negro do Campanário. Um causo sussurrado nas missas de São Miguel do Mato Fechado. Em São Miguel do Mato Fechado, vila antiga perdida entre serras e matas cerradas, há uma igreja que domina o horizonte. É a Igreja de Nossa Senhora da Penitência, erguida em 1756, de pedras negras e campanário alto como torre de vigia. Ali, entre os sinos empoeirados, repousa uma estátua que ninguém ousa encarar por muito tempo. É o Anjo Negro do Campanário, esculpido em pedra basáltica, com asas fechadas, olhar severo e um dedo indicador estendido. Mas o que aterroriza o povo não é a aparência. É o que acontece quando ele muda de posição durante a noite. Pois quando o anjo aponta para alguém, uma tragédia se abate sobre aquela pessoa. E ninguém sabe como ou por quê. A origem da lenda é tão antiga quanto a própria igreja. Quando foi construída, disse que o campanário receberia um anjo de mármore branco, símbolo da pureza e proteção. Mas, na viagem até a vila, a embarcação que trazia a peça naufragou. O escultor local, Baltazar Ferreira, homem recluso e sombrio, ofereceu-se para fazer outro anjo. Dias depois, entregou a peça, um anjo negro de pedra basáltica, com olhar frio. O pároco da época, Padre Bento Duarte, hesitou, mas não havia tempo para encomendar outro. O anjo foi instalado no campanário. Mas na primeira noite após a instalação, um sacristão foi encontrado morto sob o sino, seu rosto congelado em expressão de pavor. Desde então, a lenda começou. Os relatos se repetem há séculos.
Durante o dia, o anjo fica imóvel, com o dedo apontando para o alto. Mas, em certas noites, ninguém sabe quando, muda de posição. Ao amanhecer, seu dedo aponta para alguma casa da vila, e em no máximo 3 dias, ocorre uma tragédia envolvendo alguém daquela casa. Não importa o tipo de tragédia: doença repentina, acidente estranho, suicídio inesperado. E assim nasceu o temor. O povo diz: o anjo negro não perdoa. Quando aponta, não há reza que impeça. Por isso, às noites, as famílias fecham janelas e rezam forte. E nas madrugadas, em que os sinos tocam sozinhos, todos temem que o anjo tenha se movido. Casos não faltam. Em 1897, a família Ferraz perdeu 3 filhos afogados. Na véspera, o anjo apontava para sua casa. Em 1938, o ferreiro Seu Juca morreu esmagado pela própria bigorna. O anjo o havia escolhido dias antes. Em 1972, a professora Dona Laurinda foi queimada em um incêndio inexplicável. O povo diz: é melhor não saber para onde ele aponta. Saber não adianta. Hoje, o medo persiste. Poucos sobem ao campanário, mas uma vez por semana, o sacristão sobe ao amanhecer para ver se o anjo mudou. Quando não mudou, os sinos tocam em júbilo. Quando mudou, toca-se um sino fúnebre e o povo se recolhe. Nos tempos modernos, entra nosso personagem central, Gabriel Lima, pesquisador de simbologia religiosa. Ao ouvir falar do anjo negro, decidiu investigar. Deve ser superstição popular. Vou documentar. Chegou à vila, conversou com moradores. Dona Filomena, parteira, já perdi meu filho. O anjo apontou para minha casa. Não há como fugir. Seu Ambrósio, ex-sacristão. Vi ele mudar. Não foi homem que moveu. É coisa que não devia estar ali. Gabriel preparou-se para subir ao campanário. Com autorização do padre atual, Padre Ângelo, subiu com câmera. O anjo, negro e imponente, parecia olhar para dentro da alma. Gabriel filmou, mediu ângulos. Naquela noite, ficou na igreja. Às 3h14 da madrugada, os sinos tocaram sozinhos. Gabriel correu para o campanário. Filmou, o anjo havia girado levemente o braço. O dedo agora apontava para uma casa no alto da vila. No dia seguinte, a casa amanheceu fechada. Morava ali seu Ernesto, velho carpinteiro. 2 dias depois, foi encontrado morto em seu galpão, sem marcas, olhos abertos. A vila mergulhou em temor. Gabriel, abalado, queria mais provas. Decidiu passar mais uma noite no campanário. Na nova vigília, presenciou algo pior. Às 3h11, um frio intenso encheu o ar. Os sinos vibraram. Diante de seus olhos, a pedra do anjo pareceu pulsar como carne. O braço moveu-se lentamente. A câmera falhou, mas o áudio gravou uma frase em latim: Judicium, julgamento. Gabriel abandonou a investigação. Hoje vive em outro país, mas confidenciou ao padre: aquilo não é estátua, é um juízo antigo, um fragmento de maldição. Por isso, se um dia você for a São Miguel do Mato Fechado, não olhe para o campanário ao amanhecer. E se ouvir sinos tocando sozinhos, recolha-se, reze, aceite, porque estas histórias nunca têm fim. Pois sempre haverá um curioso demais, um tolo demais, um valente demais,
que tentará entender o Anjo Negro. E quando ele aponta, ninguém escapa. O véu da noiva que ninguém viu casar. Um causo contado nas encruzilhadas de Santa Ana do Vale Esquecido. Em Santa Ana do Vale Esquecido, vilarejo antigo de ruas de pedra e neblina persistente, há um trecho de estrada que ninguém percorre a pé após o cair da tarde. É a Estrada dos Jacarandás, que liga a vila à serra. Ali, na beira do mato, jaz um véu de noiva envelhecido, preso a um galho seco. Dizem que desde o dia em que o véu foi achado, uma figura pálida, vestida de branco, aparece nas portas das casas, bate levemente e pede: leve-me até o altar, mas quem aceita nunca mais é visto. A lenda nasceu há mais de meio século. Em 1963, a jovem Helena Borges, filha de um comerciante local, estava prometida em casamento com Eduardo Muniz, rapaz da capital. O casamento seria na pequena igreja de Santa Ana, no Minan, alto da colina. Tudo pronto, convidados reunidos. Mas na manhã do casamento, Helena desapareceu. A família entrou em desespero. Procuraram por toda parte. Na beira da Estrada dos Jacarandás, encontraram seu véu, rasgado e manchado de terra, mas nenhum sinal da moça. O noivo, tomado de dor e vergonha, deixou-a-se dar. A família se recolheu. E o caso nunca foi esclarecido. Sem velório, sem corpo, sem casamento. Diz-se que a alma de Helena ficou presa ao desejo não realizado. E que, desde então, em certas noites, a noiva aparece com olhar vazio e voz doce, pedindo a quem encontra: leve-me até o altar. Por favor. Os primeiros relatos surgiram nos anos 70. Seu Jaime, então jovem agricultor, voltava da roça quando viu uma moça de branco na beira da estrada. Ela pediu, com lágrimas nos olhos: leve-me até a igreja. Estou tão atrasada. Movido de pena, ofereceu carona na carroça. Horas depois, seu Jaime foi encontrado desacordado perto da igreja. A carroça vazia, o cavalo morto. Desde então, evitou sair de noite. Em 1982, um grupo de jovens tentou filmar a lenda. Montaram acampamento perto do véu. À meia-noite, ouviram batidas leves na barraca. Um deles, Marcos, abriu. Deu de cara com a noiva pálida, véu cobrindo o rosto. Ela apenas disse: leve-me até o altar. Estou tão sozinha. Marcos nunca mais foi visto. Os colegas enlouqueceram. Hoje vivem em sanatórios. Hoje, o povo teme a noiva. Rezam forte ao passar pela estrada. Se batem à porta de noite, ninguém atende. É ela. Deixe bater. Ela busca quem a leve. Não abra. Nos tempos modernos, entra nosso personagem central, Laura Campos, jornalista de um canal de lendas do interior. Ao ouvir falar da noiva da estrada, decidiu investigar. Deve ser mito. Vou documentar. Chegou a Santa Ana. Conversou com moradores Dona Inês Parteira. Moça, não brinque, eu já vi. Ela não quer maldade. Quer o que lhe foi tirado. Mas quem ajuda? Some. Seu Mauro, escoveiro. Corpo dela nunca acharam. E alma de noiva sem casar. Não descansa. Laura, curiosa, decidiu vigiar a estrada. Numa noite de lua nova, com câmeras e gravador, ficou perto do véu. À meia-noite, o ar esfriou.
Nevoeiro denso desceu. Então, ouviu passos leves. Uma figura branca surgiu do mato. O véu tremia. A figura parou diante de Laura. De voz doce, pediu: "Leve-me até o altar, por favor. Estou tão sozinha." Laura, tensa, não respondeu. Figura estendeu a mão. O gravador captou. 7 almas já levaram. Preciso de mais uma. Laura correu. Na manhã seguinte, o vídeo travou no momento do encontro. Mas o áudio gravou um sussurro final. Você virá. Você também. Hoje, Laura não fala mais da história, mas confidenciou em seu diário. A noiva não quer vingança, quer fim. Mas quem tenta ajudá-la, perde-se com ela. Por isso, se um dia você for a Santa Ana do Vale Esquecido, não pare na estrada dos Jacarandás. E se ouvir batidas leves à porta, à noite, não abra, não atenda, não responda. Acontece que não acabou por aí. Depois daquela noite gelada na beira da estrada dos Jacarandás, Laura Campos voltou para a pousada tremendo, mais de medo do que de frio. Reviu a gravação dezenas de vezes. Era nítido. Uma voz feminina, suave, quase triste. E, ao fundo, um sussurro que não a largava. Você virá. Você também, Laura, jornalista racional, acostumada a lendas e truques, sentia que ali havia algo diferente. E uma ideia começou a germinar. Descobrir a verdade sobre Helena. Conseguisse entender a origem da maldição, talvez encontrasse um modo de libertar a alma. E, quem sabe, encerrar aquele ciclo. Mas para isso, teria que mexer em feridas antigas. Na manhã seguinte, foi ao cartório da cidade. Pediu registros de casamento e óbito de Helena Borges. A resposta foi seca. Não há registro de casamento. Não há certidão de óbito. A moça simplesmente sumiu. O funcionário, com um olhar cansado, murmurou: "Melhor não mexer nisso, moça. Essas coisas não querem ser desenterradas." Mas Laura não desistiu. Procurou Dona Inês, a parteira, que parecia saber mais do que dizia. Após muita insistência, a velha falou: Helena era boa menina, queria casar por amor, mas o pai, homem cruel. Véspera do casamento, dizem que o pai a trancou em casa. Ela fugiu pela estrada, com o véu na cabeça. Ninguém mais a viu. Mas há quem diga que foi o próprio pai quem a matou, por vergonha, e jogou o corpo no Poço das Figueiras. Laura anotou cada palavra. Se o corpo jamais for encontrado, talvez a alma não descansasse por isso. Decidida, Laura foi ao tal Poço das Figueiras, lugar ermo, cercado por árvores antigas. No caminho, cruzou com seu Mauro, o escoveiro. Ele a advertiu: "Moça, se for lá, saiba que ela vai saber. Quem mexe com o descanso dela chama a atenção. E depois, ela segue você." Mas Laura seguiu. Ao chegar, o ar parecia mais frio. O poço estava seco, coberto de folhas. Ela desceu com corda e lanterna. No fundo, apenas terra e detritos. Mas, entre as pedras, algo brilhou. Era um pingente em forma de coração, antigo. Laura o pegou. Ao tocar o objeto, ouviu nitidamente dentro da cabeça: "Leve-me, leve-me." O chão tremeu levemente. Folhas caíram. Assustada, subiu às pressas. De volta à pousada, a obsessão de Laura só aumentava. Estava convencida. Se levasse o pingente e o véu até o altar da igreja inacabada,
talvez pudesse libertar a alma de Helena. Mas sabia que seria perigoso. A lenda dizia que quem aceitasse o pedido da noiva não voltava. Mas, e se ela o fizesse por escolha própria, com intenção de ajudar, era um risco. Mas Laura decidiu tentar. Na noite seguinte, preparou tudo. Pegou o véu que ainda tremulava, preso ao galho da estrada. Levou o pingente e, sozinha, foi até a igreja de Santa Ana, há anos fechada. Chaves antigas, cedidas por um padre relutante. Entrou. O lugar tomado de poeira e sombras. No altar, velas apagadas. Laura acendeu algumas. Colocou o véu sobre o primeiro degrau. Segurou o pingente com as 2 mãos e falou em voz firme: Helena, estou aqui. Se quiser, venha. Levarei você ao altar, mas que seja para encontrar a paz. O ar gelou. As velas tremularam e então ela surgiu. Primeiro, um véu flutuante. Depois, a figura de uma moça jovem, pálida, de vestido gasto. Os olhos, tão tristes, tão fundos. Leve-me, por favor. Termine o que foi tirado de mim. Laura, com o coração disparado, estendeu a mão. A figura flutuou levemente. O véu pousou sobre seus cabelos. A voz soou mais firme. Até o altar, com testemunha. Ou não descansarei. Laura entendeu. Acionou a câmera. Com passos lentos, guiou a figura pelo corredor da igreja. Cada passo fazia o chão ranger. As velas tremulavam mais. Ao chegar ao altar, Laura colocou o pingente sobre a pedra fria. Aqui está, que seu espírito encontre paz. A noiva ergueu o rosto. Por um instante, os olhos se fecharam e um sussurro ecoou. Obrigada, agora posso. Mas antes que a figura sumisse, abriu os olhos uma última vez. Fitou Laura. Mas o que foi quebrado nunca se desfaz por completo. Você agora carrega um elo, 7 luas, e te verei outra vez. Então desapareceu, como bruma. Hoje, Laura vive assombrada. As imagens gravadas mostram apenas véu e luzes estranhas. Mas no áudio, a voz permanece. Seu diário tem a última anotação. Ajudei, mas a maldição... não, se quebrou. A estrada ainda tem seu véu, e ela voltará. Por isso, se um dia você for a Santa Ana do Vale Esquecido, não toque no véu na beira da estrada. Não tente ajudar. Não tente entender, porque estas histórias nunca têm fim. Pois sempre haverá um curioso demais, um tolo demais, um valente demais, que tentará levar a noiva até o altar. E mesmo que leve, nunca ficará livre. Se você gostou destas histórias, considere se inscrever no canal, bem como deixe sua sugestão de histórias que gostaria de serem contadas por nós. Será um prazer compartilhar estas histórias com nossos inscritos. Não perca o nosso próximo episódio. Até o próximo vídeo.